Hoje, quinta-feira, hoje vamos aqui de Evangelho segundo o Espiritismo. Já temos até um pouco de tempo aqui, porque né, nossa leitura está sempre ali às 9 horas, no máximo 9h10, hoje já são 9h33, 9h34. Mas eu estava lendo aqui, esse Evangelho de hoje ele é bem interessante, né? Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse Evangelho de hoje, capítulo 14, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ou seja, tá aqui uma pergunta aqui, uma resposta que Jesus vai dar, que com certeza à época os infiéis, digamos assim, né, os incrédulos devem ter dito, olha aí, ele se contradizendo, tá? Mas é porque a pergunta é, quem é minha mãe e quem são meus irmãos e minhas irmãs? Isso porque ele, estando ele na casa, e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele estava perdido de espírito. Naquele momento ali, a própria família dele, né, os próprios parentes, a mãe, coitada de Maria, né, ali no seu parentesco corporal, claro que tem uma relação muito estreita de Maria com Jesus, desde o plano espiritual, mas naquele momento ali, né, ela a dedicação maternal dela para com ele era mais corporal, né? E os irmãos, imaginando que ele estava fora de si, enlouqueceu, porque ele andava por aí curando, andava por aí fazendo milagres, fazendo a caridade, pregando o amor, e aquela multidão em torno dele ali. Se havia uma multidão em torno dele, se havia uma multidão seguindo, era exatamente porque ele não era daqui, né? Ele veio com o intuito de remir os pecados daquela gente, né? De conscientizar, porque ninguém consegue remir pecado de ninguém. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que vinha salvar ninguém. Jesus nunca teve essa pretensão. O que ele veio foi conscientizar naquele momento ali as pessoas, veio conscientizar as pessoas da necessidade de pregar o amor, né? De deixar de lado aquela lei mosaica, né? A lei de Moisés, a lei judaica que dizia que admitia olho por olho, dente por dente, né? E que estava, até porque Moisés, quando disse isso lá, né? Moisés criou essa lei, a lei dele lá de Moisés, né? Que estava ao lado da lei de Deus. Na verdade, ele veio para tentar inibir a violência, para inibir os atos impossíveis das pessoas, né? Daqueles judeus que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Mas naquele momento ali que Jesus estava pregando, toda a lei de Moisés estava corrompida, né? Todos os fariseus, todos aqueles que dirigiam ali a igreja, naquele momento estavam corrompidos, só pensavam em dinheiro, só pensavam em luxo, só pensavam em poder, né? E interessante é que essa atitude dos judeus, lá à época de Jesus, como gostava de dizer meu pai sempre dizia, quando Jesus andava pela terra, né, ele gostava de usar essa expressão, né? Então, quando Jesus estava ali, naquele momento ali, a igreja estava corrompida, a igreja estava destruída pelo cupim da ganância, né? Pelo cupim da falta de amor, pelo cupim do poder, né? Então ela estava carcomida. E ele veio exatamente pregar isso, o amor, pregar a caridade, amai-vos uns aos outros, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, que é um dos mandamentos do decálogo, né, de Moisés. E aí Jesus tinha esse objetivo. E naquele momento ali, ele estava acompanhado, eram muitas pessoas que estavam em torno dele. Lembrando que há dois momentos do Evangelho em que ele faz o milagre da partição de pão e peixe, né? Em um momento ele está com 4.000 pessoas,
Em outro momento são 5.000 pessoas. Ninguém sabe se é o primeiro com 5 e o segundo com 4. Os evangelhos eles não trazem essa questão cronológica, mas o certo é que ele andava acompanhado de muita gente, né? Muita gente buscando ali a sua caridade, buscando a sua cura, buscando o seu olhar piedoso, buscando a sua mão bondosa, buscando o seu gesto que indicava a sua salvação, a salvação espiritual, a salvação talvez da carne naquele momento, a salvação espiritual viria depois, né? Depois de cada um se arrepender dos seus pecados, como a adúltera o fez, né? Cada um se livrar do seu peso, da sua existência corporal, em busca de uma nova experiência no corpo, mas já mais, digamos, mais saudável espiritualmente. Então, os próprios familiares vão dizer, ele está perdido, ele está perdido, ele perdeu o espírito, né? Perdeu o espírito. Imagine só que significado tem esse que no caso aqui, São Marcos vai dizer, né? Ele perdeu o espírito. O que é perder o espírito? É perder a noção, né? O espírito alimenta a carne, o espírito, digamos assim, aquilo que move a carne, né? A carne, por si só, não tem nenhuma razão de existir sequer, a não ser como invólucro do espírito. E esse espírito, estando ausente, né, supostamente deixaria Jesus, digamos, vamos dizer, possesso, né? Os próprios fariseus diziam que ele estava tomado pelos demônios, pelo Beelzebul, porque ele curava. Ora, e Jesus vai dizer muito simplesmente, né? Como assim? Quer dizer então que eu estou curando em nome do Satanás, eu estou tirando demônios, então ele está lutando contra si mesmo, né? Jesus, a sapiência dele, a sagacidade dele não deixava que ninguém o pegasse, né? E naquele momento ali, voltando aqui ao evangelho de hoje, né? Ele está naquela casa, tem tanta gente que não dava nem para as pessoas pegarem o seu alimento. Claro que depois ele daria um jeito ali de as pessoas se alimentarem. É só a metáfora, a hipérbole que Marcos utiliza aqui para dar uma ideia de quanta gente havia naquela casa. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então, isso aí é no mínimo assim, fora do normal, né? Porque alguém vai dizer, mas Jesus, como é que pode? Ele que pregava, honrar pai e mãe, dizer que ali, aquela não era sua mãe, aqueles não eram seus irmãos nem suas irmãs, logo ele, né? E aí tem nunca, nada que Jesus dizia era em vão. Tudo tinha uma forma de ele mostrar por que estava dizendo aquilo, né? Ele não estava negligenciando, ele não estava em nenhum momento ele repudiando a mãe Maria, a mãe amada, né? Que apesar de não tê-lo seguido, mas estava sempre em oração, pensando no filho querido que estava correndo risco de vida, né? Correndo risco de morte por conta risco de vida não, correndo risco de morte, né? Por conta dos seus inimigos que toda hora queriam pegá-lo. É interessante como essa busca incessante por pegar Jesus, por destruí-lo, matá-lo, era tão constante que ele estava constantemente fugindo, digamos assim, né? Juntamente com os seus seguidores, ele estava sempre buscando um outro lugar onde não pudesse, pelo menos naquele momento, ser encontrado, pelo menos naquele momento, porque ele sabia que seria, mais cedo ou mais tarde, ele seria entregue por Judas Iscariotes aos fariseus, né? Aqueles que
que queriam matá-lo, queriam prendê-lo, né? Então naquele momento ele vai dizer, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs? Eis aqui os meus irmãos e minhas irmãs, né? Então o que ele queria falar, já alertar, né, era que existe uma diferença muito grande entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Ele estava alertando já sobre isso. Olha, o parentesco corporal, você muitas vezes está numa família, isso aí, a doutrina espírita trabalha muito bem isso, consegue explicar muito bem isso através dos espíritos, né, que vem através de psicografia, nos lembrar disso, né? Os grandes espíritos que estiveram aqui, encarnados, o próprio Kardec, o Leon Denis, o francês Leon Denis, todos eles vieram com esse intuito, o próprio Chico Xavier, né? Imagine só que Chico Xavier, enquanto encarnado, ele teve duas mães, ele teve a mãe que desencarnou, e teve a madrasta. Aquela madrasta era parente dele, era parente porque naquele momento ali ela estava para cuidar, só que ela não cuidava, e a mãezinha dele desencarnada veio até ele para cuidar dele, levá-lo. Então Jesus vai dizer isso, quem é minha irmã, que minha mãe, quem são meus irmãos, para lembrar o seguinte, que aqueles que estavam em torno dele eram seus irmãos, era a sua mãe, porque eles estavam ali em torno de um propósito maior, que era divulgar a mensagem divina do amor. Naquele momento ali, ele queria mostrar, repetindo, não queria negligenciar a mãe, nem os irmãos, nem as irmãs. Mas ele queria, de fato, lembrar que o parentesco espiritual é o mais forte, né? Muitas vezes você tem um amigo que ele é seu parente espiritual. Isso porque em um outro momento da sua existência, vocês estiveram na mesma luta, na mesma família, ou coisa que o vale. Aquele parentesco corporal, às vezes, está ali apenas como provação. Você nasce numa família, vive nela, e todos desencarnam, e muitas vezes se separam. Muitas famílias, quando chegam ao mundo espiritual, se separam, porque cada um já cumpriu, digamos assim, aquilo que veio fazer aqui na Terra. Muitas famílias, quando desencarnam, né, os membros desencarnam, continuam juntos, continuam buscando uns aos outros. Às vezes um sai fora, vai buscar o seu caminho, né? Mas muitas famílias que são tanto família corporal como espiritual vão continuar juntos. E era só isso que Jesus queria dizer. Jesus não queria desdizer o que ele disse quando falou, né? Honrai, quando mostrou lá no Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, e também quando falou sobre a piedade espiritual. É o Evangelho de hoje, capítulo 14, capítulo 14, 14, o item de hoje foi o item 5, 6 e 7, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, mais do que uma discussão, uma análise sobre isso, até mesmo superficial, que é preciso penetrar nos desígnios de Deus, de Jesus, para poder compreender de fato esse evangelho, né? Porque ele é daqueles evangelhos que você lê e diz, nossa, Jesus disse isso, como Jesus ficou mal, ficou ruim de repente, né? Mas não, o que ele queria dizer mesmo era que há uma diferença grande entre a família corporal e a família espiritual. E aqueles que seguem você, né, que têm a sua orientação, não que você precise guiá-los, mas que se juntam em torno de um bem comum, na verdade aquela é sua família. Agradecer a Deus, a espiritualidade superior, por iluminar-nos nessa leitura desse evangelho tão bacana, né? Na leitura do evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer e pedir a Deus e a espiritualidade que nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja.